Tudo bem, investidores? Meu nome é Ismael Fernandes, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Central do REIT. Aqui nós discutimos a estratégia de como obter uma renda passiva em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Será que estamos perto de uma? Pois bem, primeiro antes de mais nada, a gente tem que entender um pouco mais como originou a bolha imobiliária lá de 2007, 2008 que a gente conhece, né? Na verdade, a gênese dela foi ali as Torres Gêmeas, em 2001, né? O governo do George Bush para poder financiar a guerra. E a gente sabe que as guerras, na verdade, elas estimulam muito a imaginação do mercado financeiro, né? Vale lembrar aí que os primeiros, que seria a dívida pública, na verdade se originou lá no começo da Grécia, que era para financiar barcos de guerra, né? Com as Torres Gêmeas, a gente lembra que o George Bush invadiu o Afeganistão, o Iraque, e para financiar tudo isso, ele precisou, é lógico, de dinheiro, e dinheiro público, né? Grande parte disso vindo através dos impostos. Com isso, eles estimularam excessivamente a economia americana, né? Facilitando muito a aquisição de casas, e não só nesse sentido, mas em diversas outras áreas da economia americana, isso facilitou bastante. E foi exatamente nessa época que começou a redução ali da taxa de juros na economia americana, né? Que ela tinha uma taxa de juros mais elevada, ela acabou reduzindo. Inclusive na imagem que você está vendo ali agora, aparecendo aí para você, mostra a hipoteca média nos Estados Unidos, hipoteca de 30 anos, tá? A taxa de juros média dessas hipotecas de 30 anos. Se você observar, ela teve um pico ali no começo dos anos 80, isso em grande parte ali porque os Estados Unidos estavam passando por um período ali hiperinflacionário, mas ela vem caindo ao longo desse tempo, né? E a partir do ano 2000, 2001, a tendência foi de mais queda ainda nessas taxas de juros das hipotecas de 30 anos. E como isso influencia? Os bancos, todas as instituições financeiras que trabalham com hipotecas, elas ganham com a diferença entre os juros que ela pega e os juros que ela oferece ali, no caso, para quem está tomando esse empréstimo para financiar o seu imóvel. Como essas hipotecas elas estão ficando com a taxa de juros cada vez mais baixa, os bancos acabam ficando com seus lucros mais comprimidos. E aí, qual é a forma que eles optam, né? Qual é a saída? Na verdade, é aumentar o volume dessas hipotecas. E o volume de hipotecas elas têm aumentado bastante. Inclusive, né, no gráfico que você está vendo aí agora, mostra a quantidade de hipotecas que se originou em determinados momentos ao longo das últimas décadas, né? Se você observar aí, logo depois da Torre Gêmea, ali em 2002, 2001, a gente teve um boom de hipotecas nos Estados Unidos, elas acabaram recuando um pouco, mas a gente está vendo que a gente está tendo uma grande quantidade de hipotecas se iniciando agora no ano de 2021, o que causa muita estranheza, né? Muito investidor pergunta, será que não seria um novo boom imobiliário, uma bolha imobiliária, né? Já que principalmente os imóveis nos Estados Unidos, eles estão muito caros, né? As pessoas hoje elas acabam indo ali quase que a leilão. A gente é acostumado no Brasil, que a gente vê lá um imóvel a 400 mil reais, a gente chega lá e sempre pechincha, né? Não, eu pago 370, 380, existe aquela negociação. Mas nos Estados Unidos, hoje isso acaba sendo um pouco diferente. O que acontece é que as casas elas estão indo a leilão. Quando você coloca a casa à venda, sempre vem um dando uma oferta ali superior. Existem inclusive algumas histórias de casas que receberam 128 ofertas, né? Uma cobrindo a outra, porque a demanda é muito maior do que a oferta de casas existentes ali naquele momento. E isso a gente está vendo nesse exato momento. Se a demanda é maior do que a oferta, é lógico, é natural que os preços se elevem e se elevaram bastante. E é isso que eu quero mostrar aqui, as raízes da crise de 2008 e a gente entender aqui o que a gente está se passando agora nesse momento em 2021 com o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Mas antes de tudo, a gente tem que entender como foi a crise lá em 2008. Ela se originou, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a crise do subprime. O que são as hipotecas subprime, né? Existem as hipotecas prime, que são aquelas de primeira linha. Então toda pessoa que vai tomar um empréstimo ou fazer uma hipoteca, ela tem ali um rating, né? Quase com a nota de crédito. E as hipotecas prime são aquelas A e B, e de C para baixo são as subprimes, que são aquelas hipotecas ali com risco bem mais elevado. Inclusive, nos Estados Unidos, que acontecia até 2007, era muita hipoteca para o que era considerado ali como o ninja, né? Aquela pessoa ninja. O que é o ninja? É o no income, no job and no asset, que é sem renda,
sem trabalho e sem ativo. Ou seja, o risco é muito alto, né? E isso era muito comum de acontecer. As hipotecas elas eram oferecidas de uma forma muito fácil, né? Qualquer um conseguia pegar a hipoteca até aquele momento. E isso disseminou, assim, se alastrou pelo mercado financeiro. E como eu falei, né, anteriormente, grande parte dessa facilidade ali foi porque a taxa de juros nos Estados Unidos ela vinha caindo, né? Ela caiu bastante ali logo depois de 2001, começou a se elevar ali em 2007, né, final de 2006, isso em grande parte porque a inflação dos Estados Unidos já estava começando a pesar ali no bolso do americano, e o Fed ele sempre se mantém ali como uma meta de taxa de inflação na casa dos 2%, mas eles aceitam até 1,7, 1,9. A inflação vinha subindo, eles subiram a taxa de juros para poder suportar e diminuir esse índice inflacionário que estava acontecendo ali naquele momento. Mas essa queda na taxa de juros que aconteceu depois de 2001, em grande parte foi para estimular a economia e poder dar suporte ali para os esforços de guerra ali, que foi a invasão do Oriente Médio. Só que o que acontece? A hipoteca, quando você vai em um banco, por exemplo, lá na Caixa Econômica, hoje hipoteca sua casa, acontece que o banco ele acaba imobilizando um dinheiro grande, né? Ali 300, 400, 1 milhão de reais, e ele vai receber isso ao longo de 30 anos. Lá nos Estados Unidos se criou então os MBS, que é o Mortgage Bank Securities, ou seja, você segurava aquelas hipotecas. Então imagina que eu sou uma instituição financeira, vem lá o Joãozinho, né, o Little John, e faz uma hipoteca comigo. Eu vou ter um dinheiro muito grande mobilizado ali com o Joãozinho. O que fica fácil? O que eu faço aqui nesse momento então? Eu pego essa hipoteca do João e crio um MBS, que é um título lastreado em hipoteca. E esse MBS, eu vendo ele para um terceiro, para o José, para o Francisco, para quem quer que seja. E aí, aquela taxa de juros que eu recebia da hipoteca do João, que de repente era 6, 7%, por exemplo, eu vou dividir ela com aquela pessoa que comprou esse título lastrado em hipoteca. Eu vou reduzir um pouco ali o meu ganho com juros, mas em compensação eu aumento a minha liquidez e assim eu posso oferecer mais hipotecas para mais gente, assim conseguir aumentar o volume de hipotecas que eu, como instituição financeira, estou fazendo ali. E isso é muito bom para mim, né? Porque eu aumento e ganho no volume ali, já que o meu jogo está cada vez mais comprometido. Só que aí vem um problema, né? Eu falei das hipotecas prime, só que o problema é as hipotecas subprime, né? Que elas, em grande parte, ali era para isso que a gente conhece ali como as pessoas, o ninja, né? Que era o que não tinha emprego, não tinha ativo, não tinha nada ali, não existia qualquer espécie de seguro ali para ele. Só que, na verdade, os ninjas, eles não entendiam nem muito bem as hipotecas que eles estavam fazendo. Que, na verdade, eram as ARM, né? Que eram as hipotecas ajustáveis, com taxa de juros ajustável. Então, o que acontecia? Ele ia lá, no caso dessa pessoa ali, o ninja, ele fazia a sua hipoteca. Nos primeiros anos, ele tinha uma taxa fixa e nos anos subsequentes, essas taxas começavam a subir, né? E aí, a pessoa não se atentava muito a isso. Inclusive, tem um filme muito interessante que você pode assistir, chama Grande Aposta. Em uma das cenas do filme, o ator está lá interagindo, por exemplo, ele está numa casa noturna e ele está conversando lá com a mulher que dança, né, stripper. E aí ele fala com ela, né, falando sobre a questão de hipoteca, como que ela estava fazendo as hipotecas dela. E aí ele pergunta, você entende que a sua hipoteca é de taxa, que ela vai ser reajustada? Aí ela fala, não, mas me falaram que eu ia conseguir refinanciar essa hipoteca. Ele fala, não, inclusive daqui a alguns anos o valor da parcela sua provavelmente vai triplicar. E aí a mulher fala assim, então você quer dizer que eu não vou dar conta de pagar as minhas hipotecas? E aí ele fala, mas você tem mais de um? Ela, sim, eu tenho 5 casas hipotecadas e um apartamento. Então, mostrava ali que o mercado não tinha a mínima segurança nessas hipotecas que estavam sendo feitas. Eram pessoas que tinham ali empregos precários e quando essas hipotecas começassem a ser reajustadas, essas pessoas certamente não iam dar conta de pagar. E foi aí que os ninjas começaram a morrer. O que aconteceu basicamente? Essas pessoas, elas tinham uma hipoteca ali, ela comprou sua casa por um valor de $400 mil, por exemplo, financiou ela, uma taxa ajustável. Depois de algum tempo, ela percebeu que mesmo pagando o financiamento ali, o mercado imobiliário se desaqueceu e aquela casa que ela pagou $400 mil já estava valendo 350 e o que ela devia para o banco já era 500. Então você fala, pô, eu tenho uma casa que vale 350, eu estou devendo 500. O que eu faço? Deixo executar.
E isso não acontece só com os ninjas, tá? Alguns REITs, inclusive, fazem isso também. Existe um REIT do Pleb Rock, que é o REIT de hotel, que deixou executar 2 hotéis agora porque as hipotecas desses hotéis eram superiores ao valor patrimonial que aquele hotel valia em si. Então é melhor para o REIT deixar executar. E aí o que aconteceu com aquele subprime, né? O que acontecia é que várias dessas hipotecas subprimes, elas eram tidas ali como bom pagadores, mas as pessoas não pagavam. E aí o investidor mais ganancioso pensava, eu estou ganhando aqui 2% com taxa fixa, 2,5%, enquanto eu tenho um título lastreado em hipoteca subprime que está me pagando 5%. Vou comprar. Só que ele não se atentou que, como o nome fala, é um título lastreado em uma hipoteca. Se aquele hipotecário não pagar, você também não recebe, né? Em determinado momento, as hipotecas começaram a não ser mais pagas e as pessoas começaram a entrar em frenesi, vendendo todos esses títulos lastreados em hipoteca. E se a gente tem mais pessoas vendendo do que comprando, é natural que eles caiam, né? Que eles despenquem ali. E não era só isso, existiam ali os CDS, os CDOs, que eram como se fosse um pacote de hipotecas subprime e prime dentro de um bolo junto, né, para poder vender ali no mercado. Só que em grande parte, mesmo as hipotecas prime, elas não eram, na verdade, investidores AAA, né? Na verdade, essas hipotecas AAA ou BBB eram ali de pessoas que não tinham aquela nota de crédito, para falar a verdade, porque as agências de classificação elas acabaram ali não sendo tão rigorosas nas notas dessas hipotecas. E na verdade, como eu expliquei, esses MBS, as pessoas queriam vender, mas não tinham quem comprar, né? E teve um grande problema de liquidez. Vários fundos aí tiveram chamada de margem, várias instituições financeiras quebraram, a própria Lehman Brothers, que é uma instituição de mais de 150 anos, veio a falir. E naquele momento, para salvar a economia, o Fed resgatou, né? Se você observar essa imagem que você está vendo aqui no gráfico agora, ela mostra a quantidade de hipotecas que está na mão do Fed. Se você ver, lá em 2008, não tinha nenhum Fed, não era proprietário de nenhum título lastreado em hipoteca. A partir dessa crise, o Fed começou a comprar esses títulos lastreados em hipoteca em grande quantidade, né, para poder salvar em parte o mercado, garantindo a liquidez, e assim quem quisesse vender conseguia ter ali uma liquidez, porque o Fed estava garantindo isso. E desde então, o Fed tem uma grande quantidade de título lastreado em hipoteca. Ali por volta de 2017, 2018, eles começaram a tomar como medida vender parte desses títulos e tirar da mão do Federal Reserve. E aí vem a grande questão, né? Será que vamos ter uma bolha imobiliária como tivemos lá em 2008? Se a gente observar, essa bolha imobiliária ela deveria ter acontecido exatamente no mês de julho de 2020. Já que 70% das hipotecas naquele momento, elas não estavam sendo pagas, elas estavam com atraso de mais de 3 meses. O que o Federal Reserve fez? Exatamente isso que você vê na imagem. Ele saiu comprando ali vários títulos lastreados em hipotecas e hoje ele é dono aí de 1/3 de todos os títulos lastreados em hipotecas nos Estados Unidos. Isso para poder garantir a liquidez do mercado e impedir que diversas instituições financeiras venham a quebrar, inclusive aí diversos REITs de hipoteca. Por isso que eu falo aqui que os REITs de hipotecas apresentam um risco bem elevado. E aí vamos analisar hoje, né? Como que o mercado está hoje. Naquela época, era comum, inclusive um empréstimo ali para os ninjas, né? Que os bancos, todas as instituições que faziam as hipotecas, eles emprestassem e tivesse ali com que a pessoa desse uma entrada muito pequena, né? Se você for hoje, por exemplo, na Caixa Econômica comprar o seu imóvel, certamente eles vão exigir ali que você dê uma entrada de 30% geralmente. E era comum nos Estados Unidos até essa época que vários hipotecários, inclusive, não dessem entrada nenhuma, ou entradas muito pequenas, 5%, 6%. Então, o banco entrava com uma parte muito grande ali e isso apresentava um risco muito elevado. Você mostra aqui na imagem para você, inclusive, que até 2007 a porcentagem de ativos hipotecados eles eram muito altos. E aí os bancos às vezes vêm diminuindo ali a sua margem que eles entram junto com essa hipoteca quando você compra a sua residência ou compra o seu comércio, mostrando que todas as instituições financeiras elas vêm diminuindo ali a sua posição junto às hipotecas. E é uma pergunta que nos fazem, né? E de onde vai vir a próxima crise imobiliária? Se tiver, né? Qual vai ser o próximo boom imobiliário? E eu gosto de lembrar que o que vivemos hoje nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Naquela época, o mercado imobiliário dos Estados Unidos estava superaquecido por um excesso de ganância do mercado, né? O mercado estava se expondo excessivamente a risco. E o que nós vemos agora são as taxas de juros nos Estados Unidos na mínima histórica,
as taxas de hipoteca na mínima histórica, as pessoas elas estão refinanciando as suas hipotecas e elas estão aproveitando para comprar as suas casas, principalmente nos subúrbios. Várias pessoas, principalmente aquelas que estão saindo do home office, elas buscam comprar a sua residência ali. Então hoje a demanda está muito maior do que a oferta. Isso em grande parte por diversas consequências históricas, inclusive da crise de 2008. Em 2008, muitos construtores vieram à falência, né? Inclusive o mercado de home builders nos Estados Unidos, ele só veio se recuperar completamente ali a partir de 2015. Então, o estoque de casa existente para venda, ela está nas mínimas históricas, porque existe muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender, como eu falei. E aí, os valores sobem muito, né? E no gráfico que eu quero mostrar aqui para você, mostra uma coisa interessante, que é a poupança do americano, né? Que é o quanto que o americano está guardando dinheiro. Se você observar, é nítido ver que esse valor ele vem aumentando, mas nos dois picos, que foi quando o cheque do Biden, o cheque do Trump, como você queiram chamar aí, os americanos receberam esse dinheiro, em grande parte eles pouparam, né? Eles fizeram ali a sua reserva. Inclusive, eu gosto de lembrar um artigo que eu escrevi lá em abril de 2020, chamado A Teoria do Mel. Ele está lá no Telegram, para quem quiser ler, né? Na verdade, tinha um economista francês, né, chamado Chantillon, que ele falava que quando você despeja muito dinheiro no sistema financeiro, esse dinheiro é como mel, né? Ele tende a ficar ali mais próximo do centro, ou seja, mais próximo dos ativos financeiros. Ele não chega de forma uniforme ali nos mais pobres, isso demora a acontecer. E o que a gente vê hoje é exatamente isso. As pessoas elas receberam esse dinheiro, em grande parte elas guardaram, né? Elas fizeram a sua reserva ali. Isso nunca foi visto antes na história, inclusive na história dos Estados Unidos. Mas, em determinado momento, as pessoas elas vão ter que gastar esse dinheiro, porque o cheque que o governo americano está distribuindo, ele vai encerrar, né? A gente vai ter que fechar ali essa torneira e as pessoas elas vão começar a procurar um emprego e elas vão começar a gastar esse dinheiro. A gente já viu ali nos dois vales, né? Um momento em que o cheque do Trump e depois o cheque do Biden entra, a gente vê que existe um vale ali onde as pessoas começam a gastar esse dinheiro. E elas gastam esse dinheiro ou comprando a sua residência ou com seus gastos pessoais. Enfim, cada um sabe o que faz. Mas o que temos que levar em consideração aqui é que o mercado imobiliário nos Estados Unidos hoje, ele mudou muito o perfil do que era a crise de 2008, né? Então se espera que em determinado momento os preços desses imóveis eles venham a ser corrigidos. E como isso influencia os REITs? As pessoas olham para os REITs e pensam nos REITs como o mercado imobiliário como um todo. Mas na verdade existem diversos setores dos REITs que inclusive se beneficiam com isso. Hoje, por exemplo, os REITs de single family, que é a American Homes for Rent e INVH, as pessoas elas estão tentando ir para o subúrbio e elas não encontram casas para vender. O que elas fazem? Elas partem para o aluguel. E os reajustes desses aluguéis estão sendo muito superior ao da inflação. Inclusive, esses dois REITs foram um dos REITs que mais se valorizaram nesse ano, né? Então o investidor ele tem que entender um pouco aqui como que funciona a crise imobiliária lá de 2008, os valores das casas hoje, que realmente está nas máximas históricas, ali superando a crise do subprime, mas que isso afeta de forma diferente, né? E talvez o que a gente possa ver aí no futuro próximo é uma correção no valor dos ativos imobiliários nos Estados Unidos. Agora, como isso vai afetar os REITs? Isso vai afetar de forma completamente diferente, né? Alguns REITs estão se aproveitando para se posicionar com reajuste de aluguéis, outros estão aproveitando para se posicionar, seja comprando imóveis para construir futuramente seu portfólio e outros para fazer o seu land and banking. Então, esse foi um vídeo aqui que eu quis mostrar para vocês sobre a crise do subprime e o que seria aí, de repente, uma crise imobiliária hoje nos Estados Unidos. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, curta, se inscreva, né? Ative o sininho aí. Temos o nosso perfil no Instagram também e no Telegram. Um abraço e até a próxima.